O Senhor tirou a soberba e eu não vou deixar alcançar essa soberba de novo por causa dessa palavra, não, mas eu acho bonito. Louvado seja Deus. Irmãos, essa igreja está linda. Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram um corredor novo ali, fizeram outro aqui, não é, Alice? Vocês estão de parabéns, porque Jesus Cristo é presente nesse lugar. De fato, aqui é Emanuel, Deus conosco, amém, irmãos? E nós estamos aqui para ministrar uma das mensagens dos 7 pilares, né? Você já deve ter ouvido que nós somos uma igreja de amar a Deus, que nós somos uma igreja de amar pessoas. Você já deve ter ouvido que nós somos uma igreja de outros pilares, que eu não sei qual foi o que já ministrou e eu também não vou, né? Palavra e poder? Louvado seja Deus. Eu queria ministrar o da palavra. Inclusive, quando o pastor Diogo falou assim: tu pode ministrar um dos pilares lá na Emanuel? Aí eu pensei, vai me chamar para ministrar o da palavra, né? Porque todo mundo... Foi tu, né? Na hora da bênção apostólica, tu baixa a mão, viu? É brincadeira, gente. Louvado seja Deus. Para quem ainda não me conhece, Tony me apresentou como pastor da Igreja Esperança. Meu nome é Kenobi. Sou casado com a pastora Lorena, a mulher mais bonita do mundo, né? Louvado seja Deus. E sou pastor há apenas 3 anos, irmãos. E esses dias eu estava refletindo sobre isso. Não é que eu não tenha me dedicado ao ministério do Senhor. Não é que eu não tenha me dedicado ao chamado. Mas é que nós temos uma tendência de atrasar o propósito de Deus nas nossas vidas através do pecado. E para quem não sabe, eu já liderei o pastor Diogo. Quando eu tinha 16 anos, ele tinha 17. Eu era líder dele. Graças a paz, Breno. Bom te ver, meu filho. E então o pastor Diogo seguiu esse chamado, seguiu o propósito, seguiu o ministério, enquanto que eu acabei me afastando da presença de Deus por causa dos desejos da carne. E eu atrasei esse chamado. Então, aos 16 anos eu fui chamado pelo Senhor para exercer o ministério pastoral. Mas esse ministério só se completou aos 38. Peraí, 3 anos, tá? Aos quase 39 anos. Ou seja, 23 anos de atraso. Por causa de não viver santidade. E lá nós estamos pastoreando essa igreja, mas o Senhor é bom. O Senhor, Ele nos deu graça e misericórdia. E principalmente a sorte de caminhar com o pastor Diogo, que é um homem muito hábil para ensinar e paciente. Irmãos, nós precisamos fazer aquilo que Tiago disse lá no livro dele, Tiago capítulo 1, versículo 22. Dá para projetar aí, não é o versículo da nossa ministração de hoje, viu? Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, a vocês mesmos. Então Tiago diz assim, ó, se você ouve essa palavra e não pratica, você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo, você está atrapalhando. Diga assim: quando eu ouço a palavra de Deus e não vivo, eu estou boicotando o plano de Deus na minha vida. Então eu quero que você compreenda isso. Nós chamamos isso de autossabotagem. E se eu não for muito irreverente hoje, não me levem a mal. Eu já quero pedir tá gravando isso lá no YouTube, tá? Já quero pedir perdão se em algum momento eu não parecer o pastor Kenobi, né? Que vocês estão acostumados, mas
é porque nós estamos cansados. A gente veio de uma rotina de muita correria, para lá e para cá. Minha esposa, inclusive, não está comigo hoje, porque ela está lá em Igaraçu. Ontem nós estávamos em Paulista. E teve vigília com o pessoal da Colômbia, e depois teve devocional com o pessoal da Esperança. E aquilo que Tony falou é algo muito importante. O ministério de intercessão é o menos procurado, mas é o mais importante. Por quê? Nenhuma igreja sem oração sobrevive, mas intercessão é o que menos aparece. Você acha pessoas para o louvor, para o teatro, para a dança, até para a mídia. Inclusive a mídia é o ministério de quem não sabe fazer nada, né? Você não sabe fazer nada, principalmente se a pessoa tem iPhone, já é da mídia. Já está na mídia automaticamente, então não sabe fazer nada, vai tirar foto. Mas é o ministério que menos aparece, é o de intercessão, mas é um dos mais importantes. Mas lá na Igreja Esperança nós temos ensinado e vivido isso, viu, Tony? Essa necessidade de orar. E é uma das características. Por isso nós precisamos ouvir e viver. A Igreja Nova Aliança é uma igreja que entende a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, na prática, como eu costumo dizer. Porque todas as igrejas dizem que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Mas poucas pessoas, não estou falando das igrejas, viu? Poucas pessoas têm realmente essa revelação de se transformar pelo conhecimento da palavra. Então, regra de fé significa que nós cremos, amém? E prática significa que nós praticamos, amém? Amém? Viu como na hora de falar de fé você diz amém, mas na hora de falar de prática, eu tive que perguntar de novo. Nós precisamos praticar isso. Então você precisa compreender que esses 7 pilares, eles não são uma doutrina, eles não são uma regra, eles não são algo que o pastor Nonato ou o conselho juntou e falou assim, vamos criar, né, um negócio que não foi assim. Obrigado. Os 7 pilares são as colunas que sustentam aquilo que nós estamos recebendo pela palavra de Deus e que nós cremos e praticamos. É assim que se vive o propósito de Deus em nossas vidas, amém? Por isso nós precisamos compreender o que é essa santidade, porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser santos, porque Ele disse, sede santos porque eu sou santo. Mas como é que a gente pode ser santo se a gente não quer abandonar a nossa vontade para viver a vontade de Deus? Por isso eu quero te pedir, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós vamos ler duas referências, amém? O tema da palavra é esse: uma igreja de santidade. Hebreus 12, 14 e 15. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, eu quero te pedir, acompanhe na projeção, não tem problema, viu? Vamos dar continuidade ao que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos outra referência, já vou pedir para ficar aí na agulha. Eu sei que tem que fechar essa para abrir a outra na mídia, né? Mas é Efésios 4, 24. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: busquem a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Continue, versículo 15, por gentileza. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar,
cause perturbação e contamine muitos. Agora abre para a gente, por gentileza, Efésios capítulo 4, versículo 24. Se vocês se revestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Diga assim: eu fui criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, que são provenientes da verdade. Vocês precisam compreender: se vistam, se cubram do novo homem, da nova criatura, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, que são resultados de uma vida verdadeira na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos dê compreensão dessa mensagem. Papai de amor, em nome de Jesus, Senhor, nós não sabemos nada que não venha do Senhor. E tudo aquilo que nós alcançamos de entendimento ou de conhecimento, que não veio do Senhor, nós queremos nos despojar agora. Queremos abrir mão, Senhor, do nosso entendimento humano. E queremos pedir que o Senhor venha com revelação. Senhor, eu não quero pedir algo novo, porque muitas pessoas às vezes desejam algo, uma novidade. Senhor, eu não quero algo novo, mas eu quero te pedir em nome de Jesus um renovo daquilo que o Senhor já nos ensinou há tempos e há tempos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, não nos deixe pegar essa mensagem e lançar ela no mar do esquecimento, mas é para nós plantarmos ela no nosso coração. Por isso eu te peço em nome de Jesus, da revelação, Pai, sabedoria para nós aplicarmos em nossa vida prática, e nos dá clareza, luz e entendimento, para que nós também possamos, após viver, ensinar outras pessoas a viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, a igreja diga: louvado seja Deus. Podem se sentar. Irmãos, uma igreja de santidade. Quem aqui já fez o CCC 2? Não, perdão, aí vai ser difícil, né, Francisco, desse jeito. Quem ainda não fez o CCC 2, levanta a mão. Só quem não fez. Pronto, ficou melhor agora para mim. A grande maioria já sabe quais são esses 7 pilares. Paz, Rodrigo, tudo bem? Irmãos, veja bem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Havia santidade em nós. E quando entrou o pecado em nossas vidas, essa santidade ela foi perdida. Mas o Senhor, Ele deseja relacionamento conosco. Mas Deus é santo, e Ele não compactua com o pecado. A Bíblia diz que as iniquidades, o que é iniquidade? Lá Isaías diz assim, ó: as vossas iniquidades causam separação entre você e seu Deus. O que é iniquidade? É aquele pecado, esse pecadinho aqui, ó, que eu não quero abandonar, que eu guardo ele. Eu não tenho bolsa aqui não. Que eu guardo ele comigo. Eu não pratiquei ele agora, mas vai chegar um momento que eu pratiquei ele aqui. Aí aqui eu parei, me arrependi, pedi perdão. Arrependi não, né? Porque quando tem um arrependimento há o abandono. Aí eu estou andando, não lembro dele, ele está guardado aqui. Aí quando chegou outro tempo aqui, eu lembrei de novo, que na verdade não sou eu que lembro, é a minha natureza pecaminosa. Você precisa compreender que você foi chamado para ser santo. Só que a sua natureza é pecaminosa. Então, pastor, como é que eu posso alterar a minha natureza? Um dia eu ensinei, e isso não é mentira, que você não é pecador porque você comete pecado, mas você comete pecado porque você é pecador. Então, o que nós precisamos? Se você não busca a presença de Deus, que é quem te santifica, é o Senhor quem nos santifica, amém, igreja? Se você não busca a presença de Deus,
você não consegue se livrar do pecado. Se você conseguisse se livrar do pecado sozinho, o Senhor Jesus não precisava ter morrido por nós. Você compreende isso, igreja? Diga amém, se você está me entendendo. João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho, com F maiúsculo, graças a Deus, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O que é que Jesus está querendo dizer, Roberto? Ele está querendo dizer assim, ó. Se você abandonou um pecado pelo seu próprio esforço, sabe o que é que vai acontecer? Lá na frente, você vai cair nesse pecado, você vai se frustrar. Aí o inimigo vem com acusação e culpa sobre você. Porque ele vai dizer assim, sempre na primeira pessoa, porque ele é um mentiroso. Ele vai dizer assim, ó, eu não consigo, eu não posso, é melhor eu sair da igreja. É mais fácil eu sair da igreja do que eu continuar lutando. Porque você está querendo lutar contra a sua natureza. O pastor Diogo nos ensinou uma vez que é a mesma coisa. Se você fica lutando contra o pecado, não peca, não peca, não peca, você vai pecar. Porque você está concentrado nisso, mesmo que seja em fugir disso, mas a sua concentração está nisso, e a sua natureza te leva a isso. É a mesma coisa como o pastor Diogo nos ensinou muitos anos atrás. Não pensem, vou dizer um negócio aqui para vocês, não é para vocês pensarem, não pensa num elefante rosa. Agora só quem é filho da verdade. Quem foi que pensou no elefante rosa? Levanta a mão. Tá vendo? Se você pensa assim, não é para fazer isso, aí você vai lembrar disso e você vai, a sua natureza te leva a isso. Então nós precisamos entender que a santidade de Deus, a presença de Deus aqui nos torna santos. Alguém aqui, quem tem um amigo assim, amigo mesmo, amigo de toda hora, que amigão. Quem é? Levanta a mão. Quantos anos, Tony? Quantos anos de convivência? Vocês torcem para o mesmo time? Ele gosta de futebol? Tu gosta? Me diz uma coisa que tu gosta. Sem ser futebol, que eu já falei. Eu sei que ele gosta de futebol. Filme, ele gosta de filme. Com certeza. Eu quero que você entenda assim, ó. Quando você convive muito tempo com uma pessoa, você começa a pensar igual, você começa a agir igual, e você se torna parecido com essa pessoa. Sabem por que Judas teve que beijar Jesus para demonstrar para os soldados dos fariseus quem era ele? Porque, Heitor, Jesus e os discípulos é igual um caminhão cheio de japonês. E para os japoneses não tem tipo assim, não tem semelhança nenhuma entre uma pessoa e outra, mas para mim tem. Se eu ver um japonês e outro japonês, se os dois raspar a cabeça, eu vou pensar que é gêmeo. Então compreenda isso. Quando você convive com alguém, não é isso, Luan? Essa pessoa começa a pensar igual você, ela começa a agir igual você, ela começa a caminhar, e presta atenção, se vestir. E os dois começam a se tornar parecidos. É por isso que igreja precisa de comunhão. Você precisa conviver em igreja. Você precisa ser igreja. Porque é através da comunhão que o sangue circula no corpo inteiro e o Espírito traz a unidade. A gente começa a pensar igual. A gente começa a querer a mesma coisa. A gente começa a pensar no mesmo propósito juntos. Relacionamento faz isso. É o teu relacionamento com Deus que faz você, com que não você se torna, com que Ele te transforme em santo como Ele é. Mas Deus diz assim, ó. Isso aí está lá em 1 Coríntios capítulo 6, não sei o versículo, estou fazendo isso, não é de propósito, eu não sei mesmo. O Tony está quase se desviando ali já. O pastor querendo não saber um versículo.
Procura aí, minha filha. 1 Coríntios 6, o versículo diz assim, ó. Nós contemplamos ele como um espelho, e ao contemplar somos por ele transformados à semelhança, à imagem dele. Só que é como um reflexo. Coloca assim, contemplamos o Senhor como um espelho. O que tiver 1 Coríntios 6 é isso. Veja só, ele nos transforma em santo. Estando com Deus, nós somos transformados na semelhança dele, de quem ele é. Convivendo com o Senhor. Então, será que ao invés de eu me preocupar em não pecar, não é melhor eu esquecer aqui o pecado de lado e buscar relacionamento com o santo, para que ele me torne como ele é? Eu vou ensinar isso para você. Nós temos aqui a apostila, mas como todo mundo fez o CCC2, eu estou usando outras didáticas para você compreender. Imagine o seguinte, 2 Coríntios 3,18, projeta aí, meu filho, por favor. 2 Coríntios 3,18. Assim todos nós, como que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Continua. Estamos sendo transformados segundo a sua preste atenção, cada dia mais que você passa na presença de Deus, ele aumenta em você essa santidade. Aí ó, diz assim ó, a qual vem de quem? Porque é Espírito, que é Espírito. Mas a tua santidade vem dele. A imagem de Deus em você vem dele. A presença de Deus em você vem dele. Só que agora eu quero que você me responda isso. Se eu preciso conviver com ele, para ele me transformar como ele é, como é que Hebreus 12 disse que eu tenho que ter santidade, senão eu não consigo ver ele? Preste atenção. Eu preciso ver ele para ser santo. 2 Coríntios 6,18, não é isso? 3,18. Eu preciso ver ele para me tornar a imagem dele, de como ele é santo. Mas se eu não me santificar, como é que eu vou ver ele? Vocês já pensaram nisso? Pastor, a Bíblia está se contradizendo. Tem um doido que pensa isso, mas eu vou te explicar aqui. A Bíblia nunca se contradiz. Ela se completa, ela se explica e ela se respalda. Amém? Amém, igreja? Vamos voltar para Hebreus 12, 14, por gentileza. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Então eu tenho que, preste atenção, eu tenho que procurar ter paz com todo mundo e tenho que procurar buscar a santificação. Santificação, vamos pensar aqui que é o processo de se santificar. 2 Coríntios 3,18 diz que qual é o processo para me santificar, Joelson? Buscar Deus. O processo para me santificar, Alisson, é buscar Deus. Mas a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Vou explicar para você. Por que ele diz que eu tenho que ter paz com todo mundo antes de dizer que eu tenho que buscar a santificação? Porque eu busco a santificação, buscando Deus, o Senhor me torna santo. E eu estando em paz com todos, não sou eu que vou ver Deus. Se eu estou buscando a santificação, eu já estou vendo. Eu estou na presença dEle. Então quem é que vai ver Deus? Todos com quem eu tenho paz. Através de quem eles vão ver Deus? Através de você. Eles vão ver Deus em você. Eles vão ver a presença de Deus em você. Se você convive com o Senhor, eles vão ver a glória de Deus em você.
E eles vão conhecer Deus através de você. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, o senhor tem respaldo bíblico para confirmar isso? Tem. Não sei onde está escrito, mas está na Bíblia. Moisés subiu no Monte Sinai. E quando ele desceu, a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam ver, olhar para a face de Moisés. Tal era o reflexo da glória de Deus na face de Moisés. Moisés subiu no monte e passou 40 dias, Luan, com Deus, diretamente com Deus. E quando Moisés desce, ele está refletindo a glória de Deus. Ele está respaldando o que Paulo disse lá em 2 Coríntios 3,18. Só que Paulo escreveu isso não sei quantos mil anos depois de Moisés. Mas presta atenção, Moisés está refletindo a glória de Deus, e as pessoas não conseguem olhar para Moisés. Agora eu imagino assim, Moisés chega e fala assim: gente, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão fechando um olho para olhar para mim, o que foi? Aí ele pega, não sei, não tinha espelho naquela época, mas vamos supor que ele vai na água e vai olhar para a cara dele. Ele vai ver a mesma coisa. Para ele não mudou nada. Para ele está igual. Só que para os outros é que estão vendo a glória de Deus, não é ele. Ele já viu 40 dias lá, Cláudio, em cima do monte junto com Deus. Ele estava vendo, ele tá, né, convivendo com o Senhor. Então ele já está vendo a glória de Deus. Agora os outros que não estão na presença de Deus vão ver a glória de Deus através de você. É por isso que você precisa buscar a santificação. E por isso é tão importante para nós, para que todos possam conhecer Deus. Alguém aqui já teve essa experiência de você, sei lá, ir para um retiro, ir para uma conferência, um encontro, um acampe dentro, alguma coisa, e quando você volta, alguém chega para você e fala assim: tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei o que é, mas você está mudado, você está diferente. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Aí você olha no espelho, né, Tony? Tu vai lá: será que meu cabelo está assanhado? Tem um alface no meu dente? Não. Tu tá igual para tu, mas é os outros que estão vendo a glória de Deus através de você. É isso que Hebreus está dizendo. Busquem a paz com todos e busquem a santificação. Por isso é tão importante para nós buscar a presença de Deus. Amém? Eu estou fugindo um pouquinho da apostila aqui, mas vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aí Paulo fala de duas leis. Romanos 8:1, por gentileza, eu já estou no 2. Olha aí. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei e da morte. Porque qual que é o salário do pecado? A morte. Eu vou explicar isso para você. Não é que a lei do pecado deixou de existir, Joelson, mas é que agora você em Cristo, você não se preocupa mais com o pecado. Lembra do que eu falei? Para de se preocupar em não pecar e começa a se preocupar em buscar a presença de Deus. Pastor Diogo, uma vez, o povo lá do Colinas, Breno caminhou com a gente durante 3 anos. O povo lá do Colinas gosta de um propósito, principalmente a Aliança Jovem, não é, Breno? São viciados em propósito. E, às vezes dá vontade de perguntar assim: tem Jesus nesses propósitos aí? Porque uma vez uma irmã falou assim: ai pastor, eu estou indo embora porque eu tenho que ler a Bíblia com a minha célula, estou num propósito. Só que ela falou assim, aí eu falei assim: irmã, tem Jesus nesse negócio aí? Ela falou assim: pastor, eu vou ler a Bíblia
como é que não tem Jesus lendo a Bíblia? Eu falei assim, oxe, simples. Religiosidade. Ler a Bíblia sem Jesus, orar sem Jesus, congregar sem Jesus, adorar sem Jesus. Tudo religiosidade. É o que você faz. Você faz aquilo que é bom, você faz aquilo que é certo, só que você faz sem Ele. E isso mata você. Isso afasta você de Deus. Vou dar um exemplo de religiosidade para você antes de voltar para a explicação do Romanos 8. Gênesis 3. Lá no versículo 3. Versículo 3, bota aí, Gênesis 3, 3. Quando a serpente está batendo um papinho lá com a mulher, conversando com ela e tal. Aí ela pergunta se foi assim que Deus disse, não comerá de nenhuma árvore do jardim. Mas a resposta da mulher foi assim, ó: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem, do contrário vocês morrerão. Aí a serpente fala assim, ó: você não vai morrer, mas você vai ser semelhante a ele. Preste atenção, você já era semelhante a ele. Deus criou o homem a imagem dele. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não é isso? Então você já era semelhante a Deus. É igual ele faz isso com Jesus. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Jesus: oxe, tu não estava lá no Jordão não, menino? João me batizou agorinha, tem 40 minutos. E o céu se abriu e Deus disse: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Se meu pai disse que eu sou filho, quem é tu, menino? Na fila do pão. Continua, Gênesis 3, bota o 5 aí. Gênesis 3, 5. Essa é a resposta da serpente. Deus sabe que no dia que comer dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Próximo versículo. Quando a mulher viu que a árvore presta atenção, ela viu a árvore que era boa e desejava para dar entendimento. Aí ela fez o quê? Atraente aos olhos, desejável dela, parecia obter sabedoria. Tomou do fruto, pegou, vamos supor que isso aqui seja o fruto. Aí ela fez isso, ó, pegou o fruto. Ela pensava que se tocasse ia acontecer o quê? Sabe por que ela comeu? Porque ela tocou e não morreu. Agora ela pensa: é mentira, fui enganada. Eu queria fazer aquele negócio, mas não sei se eu vou. Depois o pastor Diogo vai dizer. O pastor Diogo disse para mim acostumar a olhar para aqui. A mulher pegou o fruto e não morreu, Evandro. Aí ela pensou: agora sim, agora eu entendo. Agora todas as peças se encaixam. Eu fui enganada. Aí agora ela comeu, Alisson. Aí o homem agora olha para a mulher com um fruto mordido na mão e viva. Aí ele vai e come. Irmãos, Deus disse, bota aí Gênesis capítulo 1, acho que é o versículo 27. Deixa eu ver aqui. Não vou abrir não, vou deixar a minha Bíblia aqui. Gênesis 1, 27, bota aí. Quando Deus criou o homem, e o que Deus disse? Bota o 28. Eu tenho que olhar aqui. Deus os abençoe. Não é esse. Eu quero o que Deus diz para Adão, que ele não pode comer do fruto. 17, eu acho. Vê aí, o que não pode comer do fruto. Deus disse assim para Adão: você pode comer de toda a árvore que está no jardim. Todas, ok? Mas você não deve comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então Deus disse que não pode tocar, irmãos? Não disse. O que é não tocar? Não tocar é pegar. Ele disse que não pode comer.
Se a árvore está lá, os frutos apodrecem, cai, eu posso pegar e limpar. No jardim é meu. Deus botou o homem no jardim para cuidar do jardim. Eu tenho que limpar a casa. Oxi. Então ele podia pegar. Ele não podia comer. Só que ele chega para a mulher. É Gênesis 2,17. Eu estava no 1,17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Quem disse para a mulher que não podia tocar foi o homem. Sabe por quê, Evelyn? Porque ele pensou assim, ó. Eu vou ajudar ela nem chegar perto da árvore. Ó, tu não pode nem tocar. Isso é religiosidade. Porque quando você ora sem Deus, lê a Bíblia sem Deus, adora sem Deus, você começa a criar aquilo que você acha que é a voz de Deus. Só que toda pessoa obstinada, toda pessoa desobediente, transforma a sua vontade numa falsa voz de Deus. Toda pessoa obstinada transforma a sua vontade numa falsa voz de Deus. Quem lidera a célula aqui sabe, já teve ovelha que chegou e falou assim: irmão, Deus disse para mim isso. Nem Deus nem disse nada, é Ele que quer. Eu cheguei esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, Deus falou comigo que eu ia casar. É um rapaz. Ele está congregando conosco. Pastor, Deus falou comigo que eu ia casar. Amém, irmão, é a vontade de Deus. Porque ele disse: não é bom que o homem esteja só. Só que ele falou assim, aí eu fui atrás de conhecer uma mulher no Tinder. E eu confesso para vocês que eu nem sei. Mas eu já ouvi, porque tem uma música da Jennifer lá, né? Eu só sei o Tinder daquela música, mas eu pensava até que ele tinha inventado esse nome. Aí ele falou isso, eu conheci ela no Tinder. E a gente está conversando. E nós vamos marcar de nos conhecer. Deus, aí presta atenção à voz dele. Deus disse que era ela. E eu quero que o Senhor ore para nos abençoar. Eu falei assim: meu filho, eu vou orar para te abençoar. Porque eu sempre te abençoo. Você é minha ovelha. Mas eu preciso conhecer essa pessoa. Eu tenho que saber que tipo de pessoa é. Irmãos, era um homem que usou a foto de uma mulher e estava enganando o irmão para pedir dinheiro. E eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro desse jeito. Eu passei 6 anos estudando programação. E o cara pega uma foto de uma modelo e está ganhando mais. Toda vez que você quer fazer o que você quer, toda vez que você sai da vontade de Deus, você atrapalha o projeto dele na tua vida. É da vontade de Deus que esse jovem se case, igreja? Sim ou não? Só que agora vai demorar mais. Porque ele atrapalhou. Porque agora ele está frustrado, ele está triste, está quase em depressão. E eu estou falando isso porque ele sabe que eu amo ele. Ele expôs, ele testemunhou para a igreja que estava. Ele fez isso, ele mesmo tomou a liberdade de falar para todo mundo na igreja que ele tinha conhecido alguém que ia casar. Por isso eu posso falar sem ele se magoar, porque ele mesmo tornou público. Vamos voltar aqui para o texto. Estávamos em Romanos 8, não esqueci não. Como é que Jesus me livra da lei do pecado se é uma natureza minha? Como é que a lei do pecado não exerce influência sobre mim se eu sou pecador? A Bíblia diz que nós devemos nos estar revestidos de Cristo, não é isso? Lembrando que Efésios nos manda vestir a armadura de Deus, não é? Mas a armadura de Deus é de quem? É de Deus. Ela não cabe em você. Quem é que usa a armadura de Deus? Quem é que usa a armadura de Deus? Deus. É tão óbvio isso. Então,
Cristo é Deus, sim ou não? Então, se eu me visto de Cristo em mim, Cristo em mim, quem aparece é Ele. Eu estou usando a armadura de Deus, sim ou não? Porque Cristo está usando a armadura. É por isso que Paulo diz assim, ó: portanto, nenhuma condenação há para quem está em... É para quem está em Cristo. Não é para quem está na sua... do jeito que você quer. É para quem está em Cristo. Porque Ele, a lei do Espírito dele, Ele nos faz caminhar pela lei do Espírito. Nos livra da lei do pecado e da morte. Vou trazer essa analogia para você, esse exemplo para você compreender. Imaginem um avião. Um avião, vamos supor que aqui é o chão do aeroporto. O avião está parado. Ele é pesado. A lei da gravidade puxa ele para baixo. Que inclusive, o que a lei da gravidade diz? Tudo é atraído para o centro da Terra. É por isso que quem está lá no Japão, do outro lado do mundo, não cai para o espaço. A lei da gravidade atrai tudo para o centro. Aí alguém falou aquela frase que ficou famosíssima: tudo que sobe. Depois o brasileiro veio e falou: para descer todo santo ajuda. Para descer todo santo ajuda. Mas para subir só Cristo. Para subir só Cristo, meu querido. Então imagina agora, a lei da gravidade exerce influência. Ela domina, ela exerce influência sobre esse avião. Se eu pegar o avião e fizer assim, ó, soltar ele assim, ó, ele vai voar? Ele vai cair e quebrar, não é? Eu pegar o avião não, que eu não consigo. Mas se Deus pegar o avião e fazer assim, né? Pronto. Agora vamos lá. Esse avião pode voar? Sim ou não? Mas como se a lei da gravidade puxa ele para baixo? Como é que algo tão pesado vai alcançar os céus se ele é atraído e completamente influenciado por uma lei? E não pode ser quebrada essa lei que puxa ele para baixo. Quando o avião começa a taxiar, depois ele ganha velocidade, e aí baixa o flip das asas e liga as turbinas. Aí ele começa a alçar voo. Preste atenção, a lei da gravidade ainda existe, sim ou não? Só que tem uma turbina que está empurrando ele para cima. O avião ainda é pesado. Se ele for tentar por conta própria, ele vai se espatifar no chão, mas ele precisa da turbina, do jato, que propulsiona ele para cima. Essa é outra lei, se chama lei da propulsão. É quando uma força te impulsiona com muito mais influência sobre a massa do que a outra força que é inferior. Lei da propulsão. Aí quando ele chega lá em cima, ele pode desligar as turbinas, baixar o flip das asas, e é assim que as asas deltas voam. Eles podem subir e descer, asa delta. Aqui não tem motor nenhum na asa delta, só tem um homem deitado lá. E o louco que voa naquilo, porque eu não sou. Me chamaram um dia, falei: irmão, eu sei, eu tenho certeza da minha salvação. Mas para que eu vou antecipar? Eu chegar lá no céu agora, Deus vai dizer assim: menino, o que tu está fazendo aqui? Não terminou o projeto? Ah, eu fui andar de asa delta e me espatifei. A Bíblia diz que nós não devemos tentar a Deus. Eu não estou criticando não, viu? Se você tem coragem, louvado seja Deus. Mas eu não tenho. Então, o avião lá em cima, a lei da gravidade ainda existe, irmão? Sim ou não? Ela exerce influência sobre ele? Sim ou não? Sim. Então por que ele não cai? Porque tem outra lei que é maior do que a lei da gravidade, que mantém ele lá em cima no céu. Assim é Jesus. Ele não é só uma turbina. Ele não é uma turbina. Ele é o avião.
que você entra. E quando ele está longe, Alice, ele é bem pequenininho. Mas quando está perto, ele é gigantesco. E você ainda entra nele. E ele te leva para os ares. E te faz conhecer lugares que você não conhecia. É a lei do Espírito que te livra da lei do pecado e da morte. A lei da gravidade ainda existe. A lei do pecado ainda existe. Mas a lei da propulsão empurra o avião para cima. Assim como a lei do Espírito e vida de Cristo te empurra para o céu. É para lá que Ele quer que você vá. Amém? Vocês estão me entendendo? Diga amém. Vamos lá. Seguindo agora. Se eu preciso buscar essa santidade para viver, vamos para Efésios agora. Efésios. Meu tempo está acabando, tem que ir. Efésios 2,14. Agora eu vou ensinar algo para você sobre santidade. Buscando santidade, a gente entende que santo é o quê? Santo é o quê? Diga separado. Separado de quê? Separado de quê? Diga separado do pecado. O que é o pecado? O que é pecado, igreja? Diga desobediência a Deus. O pecado é desobedecer a Deus. Quando você desobedece algo que Ele estabeleceu para você, você colhe algo ruim. Por isso que o salário do pecado é a morte. Se o pecado é a desobediência a Deus, e ser santo é ser separado do pecado, então eu vou simplificar essa matemática que alguém complicou na tua cabeça. Ser santo é só você ser separado da desobediência. Obedece, minha filha, que é mais fácil. Porque Deus estabeleceu leis e autoridades sobre a tua vida para te ajudar. E você precisa obedecer para viver o propósito de Deus. Amém? Efésios 2,14. Não, era Efésios 4,24, perdão, 2, eu dividi por 2, ó. Efésios 4,24. Eu estou bem cansado de uma rotina corrida e a mente humana falha, mas a sabedoria vem de Deus, amém? Se vistam do novo homem. Todo mundo que está em Cristo é o quê? Diga, nova criatura. Você é nova criatura. Se vistam dessa nova criatura, que foi feita à imagem e semelhança. Pastor, eu não tinha sido criado à imagem e semelhança? Sim, mas o diabo, que enganou a mulher, fez com que eles pecassem. E aí, essa imagem e semelhança de Deus foi perdida. E aí nós nos tornamos a natureza do homem pecaminoso, que é como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5. Porque por meio de um só, o pecado entrou na toda a humanidade, logo todos se tornaram pecadores. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim como por meio de um, o pecado entrou e contaminou muitos, por meio de um também, a santidade de Deus entrou no homem. E agora o homem pode ser santo. Então ele diz assim, se vistam desse novo homem. Jesus te transforma numa nova criatura. Ou seja, aquela criatura velha, aquela que pecava, aquela que desobedecia, aquela que buscava a sua própria vontade, morreu. Morreu. Se não morreu, tu tem que matar. Porque de vez em quando o velho homem quer ressuscitar. Tem um dia que você está santo e espiritual. Mas tem um dia que você está, parece que acorda arrependido de não ter morrido enquanto dormia. As outras falam, bom dia o quê? Só que uma pessoa paciente, uma hora pode perder a paciência. E paciência é um fruto do Espírito. E você nem perdeu o Espírito, mas você deixou por um momento de exercitar esse fruto. Irmãos, isso acontece com todos. Então nós precisamos matar esse velho homem, porque além de uma natureza pecaminosa, nos atrapalha
faz a gente perder o propósito de Deus e ainda fica insistindo em ressuscitar. Por isso que nós somos transformados. Precisamos contemplar o Senhor todos os dias. Lá em Coríntios, Paulo diz assim, ó, dia a dia. Dia a dia significa todos os dias. E eu vou já te ensinar a receita. Daqui a pouquinho, viu? Se vistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Continua. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo. Paulo está falando que a santidade de Deus provém, aquilo que Deus o novo homem que Deus nos criou, feito à imagem e a semelhança de Deus, provém de santidade e verdade. O que acontece quando uma pessoa se afasta da santidade? Ele vai cometer o mesmo pecado que ele cometeu. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para você, não se engane. Se você sair da presença de Deus, você se torna o que você é, sem Deus. É por isso que eu não saio da presença de Deus, porque senão eu morro. Eu sei quem eu era, e eu sei o que Jesus fez para me libertar, e eu sei o preço que foi pago pela minha vida, e eu sei o tanto que eu fui perdoado. Por isso eu quero que você compreenda. Não saia da presença de Deus. Eu vou te dizer o segredo. Você precisa buscar Deus todo dia. Como que você precisa buscar Deus todo dia? Estou falando de um jeito bem simples aqui. Diga, lendo a Bíblia, orando, agradecendo a Deus. Tem gente que faz, a gente chama isso de devocional. Já fez a devocional hoje? Alguém já te perguntou? Já fez a devocional? Quem tem alguém chato perguntando se você já fez devocional? Levanta a mão. Essa pessoa te ama. Vou te ensinar a fazer a devocional. Pastor, mas eu acordo atrasado. Tem gente que faz no final do dia, já depois de estar com a mente perturbada, um monte de coisa. Vou te ensinar a fazer do jeito certo. Faz no começo, Roberta. É melhor você buscar Deus antes de você fazer tudo, do que você fazer do seu jeito e depois buscar Deus para corrigir, me perdoem a palavra, para corrigir a cagada que você fez. Porque quem não busca Deus antes vai chorar para buscar depois, viu? Então busca no início. Ah, pastor, mas eu acordo em cima da hora. Pronto, vou te dar o segredo. Você pega aquele trambolho que você não vive sem ele, que nós chamamos de celular. Bota ele para despertar pelo menos uns 15, 20 minutos antes. Pega ele, bota dentro da Bíblia, com horário para despertar, e joga lá embaixo da sua cama, lá no fundo. Quando der de manhã, que ele começar, que tu ficar com vontade de ter um AVC, aí tu acorda. Cadê esse celular? Cadê meu celular? Eita, tá embaixo da cama. Aí tu vai se abaixar, ó, tu já tá de joelho. Aí tu vai pegar a Bíblia e o celular. Tu vai pegar o celular que está dentro da Bíblia. Para tu pegar o celular, tu já está com a Bíblia aberta. Tu já está com a Bíblia aberta, irmãos. Irmão, você já está de joelho no pé da sua cama com a Bíblia aberta. Se tu não orar, se tu não ler a Bíblia, se tu não fizer teu devocional, eu não posso fazer nada por você. É simples. Pastor, eu queria orar igual o Senhor, horas e horas e horas e horas. Não precisa. Na verdade, a gente tem que orar o tempo todo, Alisson. A gente não pode parar de orar. Agora mesmo eu estou orando. Deus já me puxou a orelha por duas coisas que eu fiz aqui hoje.
E como eu tenho autoridade, ele com certeza já tocou no espírito da minha autoridade para poder me corrigir. Só que eu não vou te dizer. Eu não sou obrigado a falar para tu o meu defeito. Quem tem que descobrir é... Se tu descobrir é só para tu orar por mim. Preste atenção. O pouco todo dia traz muito resultado. Não é isso, Evandro? Fui para uma corrida uma vez, uma trilha, quase morri com o William lá da Ágape. Aí foi o pessoal lá para uma trilha. Menino, é montanha, sobe montanha, desce ladeira e tal. E tem uma vista maravilhosa à praia, mas também tem um medo daquele barranco despencar e tu cair e morrer, já é. E eu voltando 2 horas depois, uma trilha de 30 minutos, eu demorei 2 horas. Irmãos, e parece que o sol, 8 horas, já começa a te castigar, parece meio-dia. E aí, quando eu estava voltando, rapaz, eu me arrependi. Vocês estão bebendo a garrafinha de água de vocês. Eu não queria carregar a garrafa. Bebi 1 litro d'água antes de vir. Eu estou aqui, tchuc. E é ruim fazer exercício assim. A pastora, a esposa do Silvan, do pastor Silvan, olhou para mim e falou assim: mas a água ainda está aí, nem secou. Eu falei assim: eu já suei tanto que a água eu já perdi a água toda. Eu acho, aí eu falei assim para ela: eu acho que eu estou pelo menos 2 quilos mais leve. Ela disse assim: pastor, o senhor perdeu o equivalente a um bombom sonho de valsa hoje. Para um cara que gosta de chocolate e bebe refrigerante igual eu, que ontem eu quase gerei uma ferida na alma porque o João comprou uma jujuba e não me deu. É brincadeira, não vou gerar ferida na alma por causa disso. Mas eu falei assim: ei menino, tá escondendo doce do gordo, me dá aí. Oxi. Irmã, deixa eu te falar um negócio. Eu não vou ficar perto de tu não, que tu tá me desmotivando. Eu falei isso pra pastora, rapaz, esposa do Silvan. Aí fui lá pra frente, eu saí de perto de tu. Cheguei do lado do Williams. Olha, Williams, a pastora lá falou pra mim que eu só perdi o equivalente a um bombom sonho de valsa. Aí ele falou assim: mas o senhor comeu um bombom sonho de valsa hoje, pastor? Eu falei: não, então o senhor não perdeu nada. Nunca mais eu ando com eles. Irmãos, vocês estão percebendo que eu estou mais magro? Alguém quer ganhar um galardãozinho no céu? Mente não, nós somos filhos da verdade. Não deu, não adiantou nada. Alisson, eu me esforcei feito um doido, suei feito um pouco. E não adiantou nada. Por quê, Evandro? Porque foi só uma. Tu quer buscar Deus o dia todo, mas tu quer buscar Deus só uma vez. E que seu santão. Agora, aí chegou alguém aí pastor Silvan chegou para mim, Evandro, falou assim: pastor, se o senhor caminhar 10 minutos no pique. Não é caminhar com quem está morrendo, sendo puxado por uma corda, não. É caminhar no pique. Se o senhor caminhar só 10 minutos, todo dia, pastor, em 6 meses, o senhor está em forma. Se você orar só 10 minutos, mas você orar todo dia, eu não vou nem dizer 6 meses, porque Deus é gracioso, Ele é maravilhoso. E você não perde nada buscando Ele. Ele é galardoador dos que o buscam. Ele te presenteia, Ele te agracia, Ele recupera o tempo perdido, porque Ele quer relacionamento com você. Não importa se você cometeu o pecado ou não, você precisa buscar Deus, porque é Ele, é o Filho de Deus que vai te libertar desse pecado, não é você. Volta para Hebreus, por gentileza, que agora eu preciso finalizar com esse entendimento. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Versículo 15. Sabe o que a falta de santidade faz? Faz você andar em trevas. Eu vou dar um antídoto aqui que não é regra,
Mas toda pessoa da sua célula que some, pecou, viu? Salvo umas raras exceções. Eu não estou falando isso para você julgar a pessoa, senão tu tá lascado com Deus. Eu estou falando isso para você fazer o que Deus fez. Desce do teu céuzinho e vai lá e diz assim: Adão, meu filho, onde é que você está? Estou sentindo tua falta. Tomem cuidado para que ninguém se afaste de quê? Da graça de Deus. Pastor, eu posso sair da graça? A graça não está na minha vida, ela não me alcança. Não é um favor que eu não mereço? É, mas você pode se afastar. Como? Se alguma raiz, presta atenção, raiz de amargura, ao brotar, ela te afasta da graça de Deus. Porque ela causa perturbação. A falta de santidade te leva a se afastar de Deus. A falta de buscar Deus, quando você se afasta de Deus, olha o que acontece com você. Lembra que eu falei que as pessoas que caminham junto começam a pensar igual, começa a ser parecido? Quando as pessoas caminham separados, começam a pensar diferente. Na hora que juntar, vai dar ruim. Escreve o que eu estou dizendo. De um lado é tudo dois, do outro agora a gente é tudo três, se lascou. Agora vai dar guerra. Irmãos, é guerra. Duas pessoas diferentes. E Deus fez um negócio ainda mais louco. Pegou um homem e uma mulher, todo mundo diferente, botou os dois para morar na mesma casa, dormir no mesmo quarto e ser um. Tem que ter paz com todos. Porque a santidade de Deus te leva a ter paz com todos. Uma vez não acontece isso com frequência, eu já estou quase finalizando, irmãos. Não acontece isso com frequência. Mas um dia minha esposa reclamou para a nossa pastora Wendy que eu estava meio ignorante em casa. Um período aí que eu estava sem trabalhar, sem dinheiro. O homem tem que ter ocupação, o homem tem que trabalhar, viu? Se você é homem e não trabalha, já na idade, meu amigo, 16, 17, 14 anos já caça o que fazer, viu? Estude ou trabalhe, faça alguma coisa. Porque isso começa a perturbar o homem. Por isso que Deus botou o homem para trabalhar. Ah, pastor, o trabalho foi resultado do pecado. Não foi não, menino. Deus criou o homem, colocou ele para lavrar o solo e cuidar do jardim. E ainda dá nome para os bichos. Tem que trabalhar. Agora, ele não precisava disso para comer. Então, eu estava grosseiro, eu estava estressado. E eu tratei minha esposa mal. E ela foi reclamar para a pastora Wendy. A primeira pergunta que a pastora Wendy fez para mim foi assim, ó: Kenobi, tu tá buscando Deus? Sabe a mulher. Pense na mulher que recebeu a revelação do céu. Porque se você estiver com Deus, cheio do Espírito, você já percebeu a bênção apostólica? Quem tem o amor? O Pai. A graça vem de quem? Do Filho. A comunhão e a unidade vem de quem? Tu entendeu? Se tu tiver o Espírito Santo de Deus, tu vai estar em paz com todos. Se você se santifica buscando Deus, você consegue estar em paz com todos. Mas se você não busca Deus, vai ter guerra na tua casa. Volta o versículo, meu filho, por favor. Vai ter guerra. Só que agora, volta, bem que essa mensagem aqui para mim, rapidinho. A mensagem que você colocou. Olha, a mensagem que eu tinha colocado. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine muitos. Quando eu estou chateado, com raiva, ou então eu estou ofendido, se eu não buscar Deus, eu vou me ofender. Vou me ofender com meu irmão da célula, eu vou me ofender com meu líder, eu vou me ofender com o pastor, eu vou me ofender com o pastor Kenobi no dia que ele vier aqui pregar. Está precisando buscar Deus, viu? Então vamos lá. Aí isso gera uma raiz de amargura. E eu começo a ser uma pessoa amargurada. Só que a sua não, que não é sua, em nome de Jesus, amém?
A raiz de amargura, ela não contamina só você, contamina os outros. Sabe por quê? Irmãos, ninguém é rebelde sozinho. Quando tu briga com alguém, a primeira coisa que tu faz é procurar um cúmplice. Mulher, tu viu o que ele fez comigo? Ah, mulher, esse homem, não sei o que, me chamou, falou que eu tô gorda. Aí a outra, que casou 6 vezes, está divorciada e está tendo um caso com o marido de outra, fala assim: esse homem não te merece. Se fosse tu, separava dele. 2 amarguradas. É um cego guiando outro cego. Não vai dar certo. Só que Jesus fala raiz de amargura. Raiz. Se você guardar, se você deixar a raiz de amargura, ela vai contaminar você e outros. Agora deixa eu te ensinar um negócio aqui. Jesus fala de uma parábola do semeador. Estou finalizando agora. Jesus fala da parábola do semeador assim, ó. Tem uma parte da semente que é boa, a palavra, que caiu no meio das pedras. E aí tem pedra embaixo, não é, Tony? Então a raiz não se aprofunda. Aí a raiz deixa de crescer, é assim? Ela cresce? Cresce para onde? Para os lados. Só que o que Jesus diz que mata aquela semente, aquela raiz? O que mata? Vem o sol, seca ela e logo ela morre a raiz e a árvore não germina. Então o que a raiz precisa para sobreviver, para ficar firme e forte? Ela precisa de profundidade, porque profundidade ela vai ter terra, nutrientes e água lá embaixo. A raiz precisa de profundidade. Jesus está falando da palavra que é uma semente boa, mas agora eu estou falando de amargura, que é uma semente ruim, que você guarda no seu coração, esconde no escuro e não fala para ninguém, quando na verdade tu tinha que fazer isso com a palavra. Ao invés de não guardar no teu coração a mágoa, tu tinha que guardar a palavra. Tu tinha que fazer a palavra criar raiz profunda, mas tu está guardando e fica lá morrendo por dentro. E a pessoa nem sabe que tu está chateado com ela. Sabe o que você precisa fazer? Trazer essa raiz para a luz. Expõe ela ao sol. E deixa a luz secar essa raiz de amargura. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que você tem que abrir a boquinha e falar. Quando você está magoado com alguém. Você precisa expor você precisa ser transparente com a sua liderança. Porque não é o sol que mata a raiz. Por isso que a raiz precisa de profundidade para ela ficar forte. Aí a árvore vai ser forte. Quanto mais funda a raiz, mais forte é a árvore, não é isso? Faça isso com a palavra de Deus na sua vida. Mas a gente tem mania de criticar a palavra, de falar, de reclamar, mas aquilo que está magoando a gente tem mania de esconder. E a estratégia do diabo, ao invés de você profetizar, você cala a sua boquinha. Porque ele te impede de exercer uma das principais funções, que é você ser sacerdote e profeta da sua própria vida. Por isso, fique de pé no seu lugar. Vamos finalizar agora.